A paz do Senhor a todos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui voltando com mais um áudio. Eu queria para você que acompanha aí, né, os áudios, embora sejam pouquinhos, mas Deus ele não está preocupado com quantidade. Deus ele está preocupado com qualidades, porque são poucos mesmos os que querem ouvir a palavra de Deus, são poucos mesmos os que buscam aquilo que é de Deus, né? Mas em compensação contém em si, né, aquilo que muitos não têm, que são qualidades, né, atitudes, boas obras. Então é com isso que Deus ele está preocupado. Então, para vocês que são os poucos que até então acompanham aí, eu queria aqui falar sobre o que eu sou mais ou menos e o que eu defendo afinal. É porque eu converso com muitas pessoas, até mesmo pessoas evangélicas, né? E algumas querem que eu fique ali fazendo apologia à religião e à prática de igreja, né? Porque alguns têm esse costume e eu não sou de fazer isso. Eu não sou de dizer que tal fulano vai para o inferno porque faz parte de uma religião ou de uma determinada igreja que não é a minha, que não é a nossa, né? Porque para mim, religião nenhuma, placa de igreja nenhuma salva. É o Senhor Jesus Cristo que salva. E todo aquele que crê nele e se submeter à vontade dele, dependendo de fazer parte ou não de uma igreja ou de uma religião, é salvo, porque isso ele mesmo disse, né? E eu creio no que ele disse. Então eu não sou de ficar com essa bobagem. Só as pessoas da nossa religião vão para o céu, o resto vai para o inferno. Só as pessoas que fazem parte da nossa igreja vão para o céu, o resto vai para o inferno. Como alguns ignorantes aí ficam nessa bobagem, nessa besteira aí, né? Que eu acho isso uma besteira, né? Ficar defendendo placa de igreja e religião, porque eu não entro em nenhum debate, eu não entro em nenhuma disputa, nem em nada, para ficar fazendo apologia à religião nem à placa de igreja, né? Porque o meu foco é Jesus. Porque se alguém me pergunta, quando alguém me pergunta qual é a sua religião, é Jesus Cristo. Qual é a sua igreja? A minha igreja é a de Jesus. Quando me perguntam ali a placa da igreja, a igreja que eu faço parte, mas o que isso interessa? Não, você tem vergonha de dizer, não tenho vergonha não, é porque não faz diferença nenhuma eu dizer de qual igreja eu faço parte, porque não é ela que vai me salvar, é Jesus, então é nele que eu devo falar, né? Então nós vamos ler aqui João 3,16. O Senhor Jesus, quando Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus, ele fez ali algumas perguntas ao Senhor, e o Senhor disse a Nicodemos em João 3,16, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Não morra, não seja separado de Deus eternamente, né? Quando o Senhor disse não morra, o Senhor está se referindo à morte espiritual, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo não sofrerá o dano da segunda morte, que até então é chamada a morte eterna, né? A eterna separação do homem de Deus, que se dá, né, logo após a morte, a separação do espírito do corpo, quando o Senhor toma o fôlego de vida e a pessoa se vai. Então ali já segue-se o juízo, o destino eterno da pessoa, né? Aqui nessa passagem, Jesus ele disse para todo aquele que nele crê, né, ser salvo. Jesus ele não se opõe aqui. Jesus não se apresenta como religião e nem como igreja. Jesus ele não disse só para aquele que fizer parte de tal religião vai ser salvo. Só para aquele que fizer parte de tal igreja vai ser salvo. O Senhor disse para todo aquele que crê nele, que fala nele e que serve a ele, não perecer, mas tem sim a vida eterna, né? O Senhor ele não se opõe. Ele não quer saber se a pessoa foi ou que é
se faz ou não parte de uma religião, ele diz que tem que crer nele, né? Jesus não disse a igreja tal é o caminho, a verdade e a vida, a religião tal é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca pregou igreja, Jesus nunca pregou religião, né? Pode observar que Jesus ele pregava mais debaixo de uma árvore do que dentro da igreja. Por quê? Porque o foco é ele, não é a igreja, não é a religião. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse a igreja tal é o caminho, a verdade e a vida, e é por ela que se chega. Ele disse que é por ele, né? De maneira que se a pessoa vai à igreja, faz parte de uma religião, mas não leva em conta o Senhor Jesus, isso tudo é vão. Por quê? Porque não tem em si a vida eterna. É como alguns irmãos que vão à igreja, faz parte ali de uma religião, prega ali a palavra, mas desconsidera o Senhor Jesus, né? Ou seja, dizem que ele não são dignos de honra e de glória, né? Dizem que ele não cura, que ele não faz mais o que ele fazia, e isso, aquilo outro, ou seja, é vão, né? Esse sim não tem se a vida eterna. Por quê? Porque não crê no Filho de Deus verdadeiramente. Porque ele disse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em João 3,17, né? Jesus veio para nos salvar, para salvar aqueles que crê nele e se submete a ele, e a salvação é somente por meio dele, né? Então, se eles descartam aquele que nos traz a salvação, não tem como ser salvo, né? Pode fazer parte da igreja, pode fazer parte de uma religião, mas se não tem Jesus, não tem em si a salvação, porque Jesus é o único que salva, né? Então Jesus ele não prega isso aqui, por isso que eu não prego, né? E também não sou de julgar uma pessoa, como muitos irmãos fazem. Ah, tá, fulano é bom, lê Bíblia, vai à igreja, faz o bem, mas é tão triste que vai pro inferno. Aí diz assim, como assim? Se a pessoa crê em Jesus Cristo, faz aquilo que Jesus Cristo ensinou, como é que pode ir pro inferno? Ah, é porque não faz parte da nossa religião, não faz parte da nossa igreja. Eu disse assim, aí vai até onde eu sei quem salva é Jesus. Porque de nada adianta eu fazer parte de uma igreja, de uma religião, eu falar em Jesus e eu não fazer nada do que ele fazia. Pôr uma Bíblia debaixo do braço e ver a pessoa passar necessidade e não ajudar. De que adianta? Esse sim vai para o inferno, porque fala de Jesus da boca para fora, né? Mas uma pessoa que fala em Jesus e que faz o que ele fazia, tá mais rumo ao céu do que os que só falam da boca para fora, né? Porque é o crer em Jesus, é se submeter à vontade dele, é fazer o que ele fazia, que faz com que o Senhor direcione cada um no caminho certo que deve seguir, né? E é ele que sabe o destino de todos, né? Nós vemos muitas pessoas no mundo que não faz parte da nossa igreja, eu vejo, que não faz parte da nossa religião, que amam mais o próximo do que os que fazem, né? Porque a pessoa ela não é moldada por igreja nem por religião, é por caráter. É o caráter dela que vai dizer as suas atitudes. Não é igreja, não é religião. Porque tem pessoas que podem ser da igreja que for, né? Que não tem coragem de fazer nada que os outros fazem. Se vê a pessoa deitada no chão, dá um chute, mata mais ligeiro. Não ajuda, né? Então, não adianta fazer parte de uma igreja, de uma religião e não ter obras, porque as obras não salvam, mas é essencial, e a fé sem obra é morta, né? Eu nunca precisei ser da igreja que eu sou, fazer parte da religião que eu faço para me fazer o bem a ninguém. Por quê? Porque eu lia um pouco a Bíblia, eu via ali o que o Senhor Jesus fazia, e eu pensava comigo, se o Senhor ele fazia isso, se eu admiro ele, se eu amo ele, eu devo fazer o que ele faz. Se o Senhor viu uma pessoa com fome alimentar, eu também devo fazer o mesmo. Se o Senhor viu uma pessoa cair e levantar, eu também devo fazer o mesmo. Então, era o Senhor Jesus que me levava a fazer o que eu fazia. Não era igreja e nem religião. Porque quem nos muda, quem nos moda, né, é Deus. Não é igreja, não é religião, mas é Deus. Quando nós amamos ele verdadeiramente, né? Porque amar a ele verdadeiramente é tentar
se parecer com ele. Não é só dizer que ama e não fazer nada do que ele fazia, não. Porque aí não adianta de nada, né? É um amor em vão, que não contém atitudes, que não contém obras, né? Então eu não defendo isso, não. O Senhor, ele sabe, o Senhor, ele leva em conta a tudo, né? E o Senhor, ele direciona. As pessoas que procuram ali seguir os passos dele, ele direciona no caminho certo. Como um dia ele me direcionou no caminho certo, né? E o Senhor, ele também disse, numa outra passagem, o Senhor, ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor disse: todos os que vierem a mim, eu o receberei, eu não o lançarei fora, né? Como alguns dizem, se não é da nossa religião, se não é da nossa igreja, Jesus, ele descarta. Jesus não quer nem saber, né? Jesus, ele não disse que tinha que somente o que for evangélico que vinha a mim, eu não lançarei fora. Somente o que for católico que vinha a mim, eu não lançarei fora. Jesus disse: aquele que vier a mim. Jesus não opôs nenhum obstáculo. Aquele que vier é todo. De maneira nenhuma o lançarei fora. Pode ser quem for. Ele disse: se vier a mim, eu recebo. Não importa o que faça, o que seja, o que tenha feito, de que religião faça parte. Se vir a mim, eu não lançarei fora, né? O Senhor, em nenhum momento, ele coloca como oposição aqui, igreja e nem religião, né? Porque o foco é Jesus, né? Então, eu acho ignorância e uma bobagem os que defendem isso aí, né? Se não for da nossa igreja, vai pro inferno. Se não for da nossa religião, vai pro inferno. Como alguns hipócritas, né, evangélicos defendem. Porque eu, por ser evangélica, eu não vou defender o que eles defendem, né? Porque quando eu vejo uma pessoa dizer isso, eu digo assim: mais fácil tu ir pro inferno do que aquele dali. Porque só por o que tu tá falando, já demonstra que, sinceramente, não se parece nada com Jesus. Né? Outro tipo de pessoas hipócritas que eu abomino, né? Que pode ser da religião que for, pode ser até da nossa igreja, eu abomino, eu tenho nojo da pessoa que ela julga as pessoas pela roupa que veste. Tal fulano é bom, a igreja, lê Bíblia, prega, mas vai pro inferno. Por quê? Porque usa short, né? Vai pro inferno, usa calça comprida, vai pro inferno, né? Eu não defendo isso. Até porque se uma pessoa por usar short for pro inferno, então eu tô no mesmo barco. Eu também vou, porque eu uso, né? Porque o mal das coisas não está nelas, mas na maneira como nós usamos, né? Um short pode levar uma pessoa pro inferno se a pessoa andar com a bunda de fora. Se a pessoa vestir um short que não cobre a bunda, aí pode levar pro inferno, porque tá andando nu. Mas se a pessoa veste um short que cobre ali o seu corpo, eu não vejo nenhum motivo pelo qual a pessoa vai pro inferno, né? Então o mal não está nas coisas em si, mas na maneira como nós usamos as coisas, né? As coisas na mão de uma pessoa boa, elas serão usadas para fazer o bem, para ser bom. Na mão de uma pessoa mal, serão usadas para fazer o mal. Por exemplo, uma faca, ela tem várias funções. Uma faca na mão de uma pessoa boa, ela vai cortar um bolo, né? Ela vai cortar ali um tempero para pôr na comida. Ou seja, algo que vai fazer o bem tanto a ela como a sua família. Mas na mão de uma pessoa mal, ela já muda, né? Na mão de uma pessoa mal, ela tira vidas, ela faz aquilo que não convém. Na mão da pessoa mal, ele vai usar para ferir. Então, o mal não está nas coisas em si, mas na maneira como nós usamos elas, né? Porque, embora alguns digam, tal fulano vai pro inferno porque usa um short, porque usa uma calça. De nada adianta, né? Porque eles defendem, só vai pro céu quem usar saia ou vestido. De que adianta eu botar um vestido e andar com a bunda de fora? Né? De que vai adiantar? De que adianta eu pôr um vestido e andar com meus peitos de fora para todo mundo ver na igreja como eu vejo? Não adianta de nada. De que adianta eu botar uma saia e andar mostrando a bunda com a saia curta? Será que vai me salvar isso? Não vai, né? Então não é só usar, não é só eu
Só é quem usa saia, só é quem usa vestido que vai para o céu. Se o vestido e a saia que usa não cobre o corpo, né? Não cobre o corpo que tem de que adianta, né? Prefiro andar de short escondendo meu corpo que andar de vestido mostrando a bunda, mostrando os peitos, como a gente vê, né, na igreja. Mas vai dizer, eles olham pra gente, já tá o corpo da gente todo vestido, ó, vai pro inferno. Mas o outro que tá mostrando a bunda vai pro céu, porque tá vestido de saia, né? Então, eu não concordo com isso. Até porque as escrituras diz que a veste de um cristão tem que ser dignas, ou seja, tem que vestir o seu corpo. Não diz em nenhum momento que tem que ser assim ou assim. Em nenhum momento a Bíblia faz essa opção de dizer tem que ser de vestir, tem que ser de saia. Não, tem que ser dignas. O que é isso? Tem que esconder o que convém esconder e mostrar o que convém mostrar. É isso que as escrituras dizem. Em nenhum momento faz acepção em dizer não pode usar isso, não pode usar aquilo. Porque o mal não está no objeto em si, mas na maneira como se usa, né? O jarro pode ser mal se a pessoa pegar ali e vestir e não cobrir nem a bunda. Aí pode ser mal, porque de que adianta, né? Porque não tá servindo de nada. Porque o que convém esconder, não tá escondendo, tá mostrando, então de que adianta, né? Então o mal está aí, está nesse sentido. Eu uso short, eu não ando mostrando a bunda, meus shorts são bem vestidos, né? E para os que dizem que as pessoas que usam o inferno, então, pode ter certeza que eu já tô lá faz muito tempo. Mas agora eu só vejo o homem dizer isso, porque Deus mesmo, ele nunca chegou para mim, nunca disse isso não, né? E, enfim, são coisas que as pessoas falam que, sinceramente, não tem sentido nenhum, né? Porque tem muitos que usam, que acham que é certo, mas usam da maneira errada. Então, de que adianta, né? Tem que usar e usar da maneira certa, né? E ser digno não só por fora, mas também por dentro. Porque também de nada adianta eu usar uma roupa longa, esconder todo o corpo e por dentro ser podre. Você é pouco calhado, como nós vemos isso, que é os piores tipos de pessoas. As pessoas que põem uma roupa longa, mas por dentro são podres. Né? Finge ser aquilo que não é e não tem coragem de fazer o bem nem à sua própria família. Imagine seu vizinho, imagine seu próximo. Né? São os piores tipos de pessoas, ou seja, e ainda dizem que as pessoas que fazem tudo o que eles não fazem por usar uma roupa diferente da deles que está escondendo o corpo mais do que eles ainda vão para o inferno, né? Então, não tem nem perigo, né? Pode ficar tranquilo, porque se for, nós estamos no mesmo barco, estou indo também. E eu tenho certeza absoluta que não estou indo, não, né? Porque se tivesse, eu já teria me dito. Então tá aí, é isso que eu defendo, né? Que o foco é Jesus, a salvação é Jesus, a igreja é Jesus, né? A religião é Jesus, tudo é Ele. Por quê? Porque Ele é o caminho, é por Ele que devemos andar. Ele é a verdade, é nele que devemos crer. Ele é a vida, só Ele nos dá a vida em abundância, a vida eterna, a vida física, né? E só Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele diz que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então Jesus, Ele é tudo. É por isso que dizemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, Ele é único e Ele é suficiente para nós, porque Ele é tudo. Deus não é tudo, pois Jesus, Ele não é Deus, então Ele é tudo. Ele é único e Ele é suficiente, né, para todo aquele que nele crê, que é se submeter à vontade dele. É isso que eu defendo, né? Então tá aí. Amém.